a arca adentrando o acampamento, eles começaram a pular, eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a saltar, e isso fez com que a terra tremesse. E quando a terra tremeu, os filisteus se assustaram e disseram: os deuses estão no nosso meio, quem vai nos livrar? E eu entendo, irmãos, que quando Deus está no negócio, nada consegue resistir. Quando Deus está no negócio, Satanás tem que sair do meio. Quando Deus está no negócio, ele tem que desaparecer, porque se ele continuar, ele vai ser massacrado pelo poder da soberania de Deus que há na presença de Deus. Mas vejam só, queridos, mesmo a arca estando presente, mesmo a arca estando com o exército de Israel, Israel perdeu a batalha. Como, pastor? Se a arca trazia inspiração e coragem para o exército lutar, a arca trazia a lembrança da presença de Deus entre eles. Como é que eles perderam a batalha? Entendo, irmãos, os filisteus, eles demonstraram mais respeito e temor a Deus do que Israel. Quando Israel vai para a batalha, Israel estava em pecado, a nação do Senhor estava em pecado, a nação de Israel foi à batalha em pecados. A nação desceu contra o exército que seria 3 vezes menor do que o exército de Israel. E mesmo com a arca do Senhor na batalha, mesmo os filisteus estando apavorados com a presença daqueles deuses que eles diziam que era Deus, mas Israel não foi capaz de vencer a batalha, porque Israel não estava na posição que Deus queria. Israel havia pecado entre eles. Ofni e Finéias, o filho do sacerdote Eli, estavam prevaricando, estavam pecando contra a nação, contra Deus, trazendo fogo estranho para a casa do Senhor. E Deus, irmãos, não compactua com aqueles que vivem no pecado. Deus não dá vitória àqueles que têm uma vida de pecado. Deus não dá vitória àqueles que têm uma vida dupla lá fora. Deus não dá vitória àqueles que na igreja são crentes, mas lá fora não passam de pessoas que usam uma capa para se esconder. Deus não dá vitória àqueles que não zelam, que não velam, que não se santificam, que não glorificam, que não buscam, que não pagam preço para receber a glória do Senhor. Deus não tem pacto com esses que têm vergonha de dizer que é cristão. Deus não tem pacto e nem compromisso com esses que não glorificam lá fora, quando estão longe dos olhos do seu pastor. Mas Deus tem compromisso com aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. Esse pode abrir a sua boca. Aonde ele abrir a boca, Satanás tem que se baixar, porque a presença do Senhor está na sua vida. Glória a Deus. Vejam só, olha só, irmãos, estava Eli, o sacerdote Eli, estava sentado em sua casa, já velho, com 90 anos, cego. E de repente ele tem uma notícia. Veja só, capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 22. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Veja só, Eli não estava temendo pelos filhos, estava temendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as boas novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Verso 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli.
verso 15: era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Verso 22 diz: e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Continuando o texto, irmãos, quando Eli soube dessa notícia, Eli prorrompeu em gritos. A nação inteira, os sacerdotes já estavam velhos. Quando os sacerdotes ouviram aquelas boas novas, que a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus, diz o texto, diz a história, Flávio Joséfo, um historiador do século I, ele diz que quando esse rapaz entra na cidade de Israel, que dá essa notícia, e os sacerdotes começam a gritar, a chorar, a prantear, os netinhos diziam: vovô, não chore, nós faremos uma outra arca para o Senhor, nós mandaremos confeccionar outra arca. E os sacerdotes velhos diziam: meus netos, outra arca não resolve, porque essa arca que foi roubada, ela não é meramente uma arca, mas ela é a presença de Deus na nação, e se a arca não estiver aqui, nós estaremos entregues às mãos dos inimigos. Vejam a preocupação do sacerdote. Ele não se preocupou com os seus filhos, ele não se preocupou com Ofni e Finéias, ele se preocupa com a arca que havia sido roubada. Vejam só, Israel ficou sem a presença de Deus cerca de 70 anos. Irmãos, eu entrei nesse texto e eu comecei a chorar. Eu chorei diante dessa situação. Uma nação que era monoteísta, uma nação que só adorava a um Deus, uma nação que tinha dentro da sua cidade a presença de Deus. Então a nação perde a arca, e Israel fica sem presença de Deus 70 anos. Irmãos, eu pergunto a você: quantos dias